Olá, pessoal! Bom, eu sou a Suelen e hoje eu irei apresentar o seminário virtual do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos. Bom, o artigo que eu escolhi para a apresentação de hoje, ele é um artigo um pouco diferente dos que eu já tinha apresentado, porque ele busca investigar a infecção por Trypanosoma cruzi, analisando a resposta imune do mamífero. Então, ele é um artigo bem interessante e ele não foi escolhido por acaso, pois no meu projeto de mestrado eu também irei analisar um pouco essa resposta imunológica do mamífero através da infecção por Trypanosoma cruzi. E então é isso, espero que vocês gostem e vamos lá! O artigo selecionado ele foi publicado no ano de 2018 por Helena Pérez e colaboradores. Este artigo se intitula como efeito do tratamento com benzonidazol na resposta funcional de células TCD4 e TCD8 positivas específicas ao antígeno de Trypanosoma cruzi em pacientes chagásicos crônicos. Bom, pessoal, a doença de Chagas ela é uma doença séria, infecciosa e, infelizmente, uma doença negligenciada. Essa doença ela tem como vetor os triatomíneos, que são insetos hematófagos, ilustrado aqui com Rhodinus prolixus. E o agente etiológico da doença de Chagas é o Trypanosoma cruzi, que é um parasita flagelado e que apresenta diferentes fases de desenvolvimento. A sua forma amastigota ela é encontrada no hospedeiro vertebrado, sendo a forma replicativa encontrada no hospedeiro vertebrado. Já a forma epimastigota é a forma replicativa encontrada no vetor. E a forma de tripomastigota é uma forma que pode ser encontrada tanto no hospedeiro quanto no vetor da doença, sendo que quando ela está presente no vetor, ela é chamada de tripomastigota metacíclica e se encontra no reto do inseto. Já quando ela é encontrada no mamífero, no hospedeiro, ela é chamada de tripomastigota sanguínea e é encontrada na corrente sanguínea. Essa é a forma infectiva do Trypanosoma cruzi. É um antiparasitário, sendo o principal mais indicado no tratamento da doença de Chagas. Entretanto, ainda é controversa a indicação do uso desse medicamento na fase crônica da doença. Porém, alguns estudos trouxeram dados interessantes para o uso do benzonidazol na fase crônica, como, por exemplo, um estudo que é conhecido popularmente como BENEFIT. Bom, esse estudo ele foi publicado no ano de 2015 e ele buscou analisar o uso do benzonidazol em pacientes com cardiopatia chagásica crônica. Eles viram o seguinte, que os pacientes que fizeram uso desse medicamento apresentaram uma redução significativa na detecção do parasita. Entretanto, não foi significativa a redução das lesões clínicas cardíacas nos pacientes ao longo do estudo. Já o artigo abaixo, ele buscou verificar o efeito do tratamento do benzonidazol em pacientes chagásicos ao longo do tempo de uso. E foi visto o seguinte, que apesar do tratamento ser de curto prazo, durar em torno de 60 dias, ele pode trazer algumas consequências gastrointestinais. Isso geralmente foi observado em pacientes idosos. Mesmo assim, apesar desse medicamento ele trazer algumas complicações gastrointestinais, ele cumpre o que ele promete, ele consegue reduzir de forma acentuada a quantidade de parasitas nos indivíduos que estão infectados pelo Trypanosoma cruzi. A doença de Chagas, ela apresenta duas fases, sendo ela a fase aguda, que é caracterizada pelo alto número de parasitas presentes na corrente sanguínea, e essa fase ela pode durar em torno de 2 meses.
Após esse período, o indivíduo ele passa para a fase crônica, que é subdividida em fase indeterminada, que é caracterizada pela não expressão de sinais clínicos, e essa fase ela pode durar anos e décadas. Quando o indivíduo ele começa a expressar esses sinais clínicos, ele passa então a fazer parte da fase crônica com cardiopatia chagásica crônica e outros sinais clínicos, como hepatomegalia e esplenomegalia. A fase crônica ela é caracterizada pelo comprometimento da resposta imunológica desse indivíduo, que leva à deteriorização do sistema imunológico, que é ocasionado através de um mecanismo de exaustão celular. A infecção por Trypanosoma cruzi é capaz de desencadear uma resposta imunológica fortíssima no indivíduo infectado, e as células duplo positivas compõem essa resposta imunológica. Essas células são timócitos que formam uma população de células T muito estudadas no contexto da doença de Chagas. Elas representam apenas 3% dos linfócitos presentes no sangue humano. Aqui abaixo é possível, eu trouxe uma ilustração na qual a gente observa as células duplo positivas que interagem, reconhecem a molécula de MHC que está associada à célula dendrítica, e após esse processo de reconhecimento, ela se torna uma célula única. No caso, elas maturam e, dependendo de qual molécula de MHC que ela vai reconhecer, ela pode se tornar ou uma célula TCD4 ou uma célula TCD8. No caso ela reconheça uma molécula de MHC de classe 1, ela se tornará uma célula TCD8. Já se ela reconhecer uma molécula de MHC de classe 2, ela se tornará uma célula TCD4. Bom, além disso, alguns estudos demonstraram que a infecção por Trypanosoma cruzi leva à atrofia do timo. E essa atrofia, ela geralmente está associada à morte dos timócitos e à migração das células de células maduras e imaturas para a corrente sanguínea. Durante o processo de infecção por Trypanosoma cruzi ou uma infecção parasitária, notou-se que durante esse processo ocorre um aumento na quantidade de células duplo positivas presentes no sangue periférico. Ou seja, os estudos indicam que a infecção por Trypanosoma cruzi desencadeia a migração das células duplo positivas para o sangue periférico. Aqui nessa figura, a gente consegue observar a localização do timo no corpo humano. Durante um processo de infecção crônica, devido à persistência do antígeno, a célula começa a apresentar um mecanismo de exaustão celular. Esse mecanismo de exaustão celular, ele ocorre de forma gradual, como, por exemplo, através da perda da capacidade efetora da célula T, e também a perda de habilidades de autorrenovação, relacionadas à expressão e coexpressão de receptores inibitórios. Tudo isso é capaz de marcar o grau de exaustão severo ou brando dessa célula. Aqui ao lado, eu trouxe uma figura onde a gente consegue observar uma célula apresentadora de antígeno, no caso, uma célula dendrítica. Essa célula, ela apresenta um epítopo na sua molécula de MHC de classe 1. A célula que reconhece o MHC de classe 1 é a célula TCD8 imatura. Essa célula TCD8, ao interagir com a molécula de MHC, ao interagir com o epítopo que está associado
a molécula de MHC de classe 1, ela se torna uma célula T citotóxica. E aí ela vai de encontro à célula infectada pelo patógeno a fim de tentar controlar essa infecção. Porém, durante o processo de infecção crônica, ocorre a persistência do antígeno. E aí a célula citotóxica se torna uma célula citotóxica exaurida. Essa célula exaurida, ela passa a a expressar os receptores inibitórios em sua superfície. No caso, aqui nessa figura está representado como o PD1 e o TCLA. E aí a expressão desses receptores inibitórios na sua superfície desencadeia um processo de exaustão, que leva então à perda da capacidade efetora dessa célula. Os receptores inibitórios estão relacionados à supressão ou bloqueio das respostas imunológicas, podendo então inibir as funções das células T em vários níveis. Primeiramente, através da competição de ligação aos receptores coestimuladores. Segundo, através da interferência nos sinais ativadores e nos receptores de células T. E também no aumento de regulação de genes que estão envolvidos na disfunção das células T. Aqui ao lado eu tenho uma figura na qual ela ilustra o processo de ativação dos receptores inibitórios nas células. A fase 1 é denominada como uma fase de indução, que ela é caracterizada pelo aumento da carga de antígeno no meio. E aí, a fase 2 ela é denominada como uma fase de diferenciação, pois devido ao aumento da carga de antígeno, ela faz com que a célula se diferencie, aumentando então tendo aumento na expressão de receptores inibitórios. Lembrando que quanto maior a quantidade de receptores inibitórios, maior o grau de exaustão dessa célula. E aí, esses receptores inibitórios, por exemplo, no caso, o PD1, ele leva à inibição de PI3K, que afeta a transcrição de fatores para a tradução de sinais celulares, que ocasiona, então, uma redução da proliferação e também na capacidade citotóxica e da produção de citocinas da célula envolvida nesse mecanismo. Para o desenvolvimento do projeto, foi coletado 30 ml de sangue periférico com células mononucleares de cada paciente, tanto os com cardiopatia chagásica quanto os indivíduos saudáveis. O grupo com doença de Chagas crônica foi tratado com benzonidazol 5 mg por 60 dias. E o acompanhamento clínico foi feito por até 48 meses. Os ensaios realizados foram o isolamento dos antígenos solúveis de Trypanosoma cruzi, a detecção de citocinas intracelulares e moléculas citotóxicas por meio de citometria de fluxo, a identificação de receptor inibitório e a expressão e coexpressão de receptores inibitórios. Também foi feita a análise do efeito do benzonidazol em pacientes com cardiopatia chagásica crônica e também a análise de parasitemia por PCR. Com isso, através dos estudos realizados ao longo deste artigo, eles obtiveram os seguintes resultados. Primeiramente, eles buscaram investigar qual a porcentagem de células duplo positivas presentes em indivíduos saudáveis e em pacientes com doença de Chagas crônica. A partir daí, eles denominaram T0 como indivíduos sem tratamento com benzonidazol, T1, indivíduos que receberam tratamento e foram acompanhados de 9 a 12 meses,
e T2, indivíduos que receberam tratamento com benzonidazol e foram acompanhados de 24 a 48 meses. E aí observou-se o seguinte: no gráfico A, foi visto que os pacientes com doença de Chagas apresentaram uma maior porcentagem de células duplo positivas em comparação aos indivíduos saudáveis, que a gente pode observar aqui. Já analisando o gráfico B, que buscou investigar de forma distribuída os pacientes com doença de Chagas, onde verificou os indivíduos na fase indeterminada e na fase com cardiopatia chagásica crônica, e os indivíduos saudáveis. Eles observaram o seguinte: que o grupo indeterminado apresentou uma maior porcentagem de células duplo positivas que o grupo saudável. Sendo que a gente consegue verificar que os indivíduos que não receberam tratamento com benzonidazol apresentou também uma maior porcentagem de células duplo positivas em relação ao que recebeu tratamento com benzonidazol e foi acompanhado de 24 a 48 meses. Aqui no gráfico C, eles buscaram investigar a porcentagem de células duplo positivas, porém verificando o perfil dessas células, observando então a porcentagem de células duplo positivas com perfil CD8 low e a porcentagem de células duplo positivas com um perfil CD8 high. Foi visto então o seguinte: que os indivíduos saudáveis, ou seja, os que não apresentam doença de Chagas, possuem uma menor quantidade de células duplo positivas com um perfil CD8, diferentemente do que foi visto com os indivíduos com doença de Chagas crônica, onde eles apresentam uma maior porcentagem de células duplo positivas com um perfil low. E de forma diferente e complementar, foi visto também que os indivíduos saudáveis têm uma maior porcentagem de células com perfil duplo positivas com um perfil high, e os indivíduos com doença de Chagas crônicas apresentam uma menor quantidade de células duplo positivas com perfil high. Aqui no gráfico D, eles buscaram também investigar o perfil dessas células CD8 high e CD8 low, porém de forma distribuída. Entretanto, eles não fizeram uma análise estatística. Porém, é possível observar que o grupo com doença de Chagas crônica e os indivíduos indeterminados apresentam uma maior porcentagem de células duplo positivas com perfil low. E os indivíduos saudáveis apresentam uma maior quantidade de células com o perfil CD8 high. Bom, a partir desses gráficos e desses resultados obtidos, pode-se interpretar da seguinte forma: que após o tratamento com benzonidazol, ocorreu uma diminuição na porcentagem de células duplo positivas nos indivíduos da fase indeterminada, que é o que a gente consegue observar aqui, onde os indivíduos que não realizaram tratamento com benzonidazol têm uma maior porcentagem de células duplo positivas. Porém, depois do tratamento com benzonidazol, numa análise de 24 a 48 meses após o tratamento, ocorreu uma redução na porcentagem de células duplo positivas desses indivíduos. Nestes resultados, eles buscaram analisar a porcentagem de receptores inibitórios que estão sendo expressos em células duplo positivas de indivíduos saudáveis e de indivíduos que estão com a doença de Chagas. Bom,
Para isso, eles selecionaram alguns tipos de receptores inibitórios que são expressos por células do sistema imunológico, como o B24, o CD160, o CTLA4, o PD1 e o TIM3. Bom, aqui no gráfico A, eles observaram o seguinte: viram que os pacientes com a doença de Chagas crônicas apresentaram uma maior porcentagem de células T duplo positivas expressando receptores inibitórios como 2B4, CTLA, PD1 e TIM3, que em relação aos indivíduos saudáveis. Aqui no gráfico B, eles também buscaram analisar a porcentagem de células duplo positivas de indivíduos saudáveis e com cardiopatia chagásica crônica que estão expressando determinados receptores inibitórios. Porém, eles avaliaram de forma distribuída, como uma forma de investigação buscando verificar em indivíduos com a doença de Chagas na fase indeterminada e na fase de cardiopatia chagásica crônica. Foi visto, então, que os indivíduos na fase indeterminada apresentaram uma maior quantidade de células duplo positivas expressando 2B4, o receptor inibitório 2B4, e CTLA4, PD1 e TIM em relação aos indivíduos saudáveis, e os pacientes chagásicos com cardiopatia chagásica crônica estão apresentando uma maior expressão de CTLA4 e PD1 e TIM3 em relação aos indivíduos saudáveis e PD1 e TIM3 em relação aos indivíduos na fase indeterminada da doença. A partir daí, analisando um pouco mais esses resultados, podemos compreender algumas questões, como o fato do B24 ser um receptor de dupla função, ou seja, é uma glicoproteína que modula interações receptor-ligante para aumentar a ativação dos leucócitos. E o CTLA4, ele está relacionado a um perfil regulatório e é chamado, então, de antígeno 4 de linfócitos T citotóxicos. Já o PD1, ele é um marcador de morte celular programada, ou seja, é um marcador de perda de função celular. E o TIM3 é um receptor coinibitório, que é expresso em células T produtoras de interferon gama e outros. Bom, esses receptores inibitórios que eu citei, eles foram observados em alta porcentagem, sendo expressos em alta porcentagem nas células duplo positivas de pacientes chagásicos crônicos, caracterizando então um sinal de exaustão celular nas células desses indivíduos. Já numa análise mais intensa no gráfico B, a gente consegue compreender o seguinte, que os resultados observados de forma distribuída no gráfico B, as células dos indivíduos indeterminados estão expressando uma maior porcentagem. As células duplo positivas dos indivíduos na fase indeterminada da doença de Chagas estão expressando uma maior porcentagem de células duplo positivas, apresentando receptores inibitórios CD160 em relação aos com cardiopatia chagásica crônica. Sendo que o CD160 é um receptor inibitório que influencia a expressão de interferon gama, que é uma das principais citocinas produzidas para ativação dos macrófagos. Ou seja, a célula expressando esse receptor inibitório, ela está incapacitada de ter uma ação responsiva a uma infecção. Então, uma célula que apresenta o receptor inibitório CD160, ela acaba não conseguindo fazer a expressão
de interferon gama, e o interferon gama, por não haver a expressão de interferon gama, ele não consegue ativar o macrófago, ou seja, não conseguindo ativar esse macrófago, a resposta imunológica desse indivíduo, ela não é muito eficaz, porque ele não consegue ativar essa resposta a fim de tentar controlar a infecção. E o TIM3, ele desempenha um papel inibidor na expressão TH1, que é a expressão de TH1, o TH1, ele é uma resposta muito eficaz no combate das infecções, porém ele causa dano tecidual. Então, assim, apesar dele causar esse dano, ele é super fundamental, ele é muito fundamental a fim de tentar controlar uma infecção. Então, um indivíduo tendo uma grande expressão de TIM, desse receptor TIM3, também não é interessante para tentar controlar essa infecção. Bom, já que eles buscaram analisar a porcentagem de células T duplo positivas dos pacientes com a doença de Chagas crônica e de indivíduos saudáveis que estão expressando os receptores inibitórios. Viram então que existe uma maior porcentagem de células T duplo positivas dos indivíduos infectados com a doença de Chagas na fase indeterminadas, uma maior porcentagem das células duplo positivas desses indivíduos que estão fazendo a expressão de 2 receptores inibitórios em relação aos indivíduos infectados, mas com cardiopatia chagásica crônica. E também eles observaram o seguinte, que apesar de ser pouco a expressão de receptores inibitórios de células duplo positivas que estão expressando 5 receptores inibitórios, foi visto que os indivíduos com cardiopatia chagásica crônica apresentam uma maior quantidade de células T duplo positivas expressando, ou melhor, coexpressando 5 receptores inibitórios. Sendo assim, para que a gente consiga compreender um pouco melhor esse resultado, pode-se dizer que as células duplo positivas dos indivíduos com cardiopatia chagásica crônica estão apresentando um processo de exaustão celular severo, porque a célula desses indivíduos estão fazendo a coexpressão de 5 receptores inibitórios. E a expressão desses receptores inibitórios, como dito nos slides anteriores, marca o grau de exaustão celular dessas células. Aqui eles buscaram analisar, eles buscaram verificar se as células T duplo positivas dos pacientes com a doença de Chagas estão expressando moléculas efetoras contra antígenos de Trypanosoma cruzi. Para isso, eles fizeram a seleção dessas moléculas efetoras. E participando dos grupos das citocinas, eles analisaram a expressão de interferon gama, de IL-2 e de TNF-alfa, na porcentagem de células T duplo positivas, e das moléculas citotóxicas, eles buscaram analisar a expressão de granzima B e de perforina. No gráfico A, não foi encontrada diferença estatística entre os grupos. Entretanto, é possível notar que as células T duplo positivas dos indivíduos na fase indeterminada da doença de Chagas apresentam um perfil citotóxico e as células T duplo positivas dos indivíduos na fase de cardiopatia chagásica crônica apresentam um perfil de molécula citotóxica. Já no gráfico B, também não foi encontrada diferença estatística entre os grupos. Porém, é possível notar que em ambas as fases, tanto indeterminada
tanto na fase com cardiopatia chagásica crônica, é possível notar a grande quantidade de perforina. Nestes resultados, eles buscaram analisar o tratamento com benzonidazol, verificando se esse tratamento influenciou na expressão de receptores inibitórios nas células duplo positivas dos pacientes com doença de Chagas. Eles investigaram o grupo indeterminado e o grupo com cardiopatia chagásica crônica. Lembrando que o T0 corresponde aos indivíduos, aliás, aos pacientes que não foram tratados com benzonidazol, e o T2 corresponde aos pacientes que foram tratados com benzonidazol durante 60 dias e analisados, ou melhor, acompanhados de 24 a 48 meses de tratamento, após o tratamento. Bom, no gráfico A, não foi encontrada diferença estatística em 2B4 e em PD1 em ambos os grupos, tanto indeterminado quanto em cardiopatia chagásica crônica. Mas, no grupo com cardiopatia chagásica crônica, teve uma diminuição na porcentagem de células T duplo positivas expressando receptores inibitórios, como CD160, aqui, e de TIM3, onde é nítida a diminuição desse receptor inibitório após o tratamento com benzonidazol. E teve um aumento na expressão de CTLA4 após o tratamento com benzonidazol nos indivíduos da fase com cardiopatia chagásica crônica. Foi visto também uma redução na expressão de receptores inibitórios. Na porcentagem de células, foi vista então uma diminuição na porcentagem de células T duplo positivas expressando o receptor inibitório CD160 após o tratamento com benzonidazol nos indivíduos com cardiopatia chagásica crônica. Já aqui no gráfico B, também houve uma redução na expressão de 3 receptores inibitórios, aliás, na coexpressão de 3 receptores inibitórios por células T duplo positivas dos indivíduos indeterminados após o tratamento com benzonidazol, e também teve uma redução na coexpressão de 5 receptores inibitórios após o tratamento com benzonidazol nos indivíduos com cardiopatia chagásica crônica. Nesses sentidos, o receptor inibitório CTLA4 não foi considerado um receptor inibitório potencializador ao processo de exaustão, e sim sendo um marcador fundamental da homeostase imunológica, ou seja, pelo fato de ter ocorrido um aumento da expressão desse receptor inibitório, mesmo comprovando que após o tratamento com benzonidazol teve uma diminuição dos demais receptores inibitórios que trazem danos à célula, que são característicos do processo de exaustão celular, a partir daí o CTLA4 ele não foi mais considerado um receptor inibitório potencializador desse processo de exaustão celular, e sim um marcador fundamental para a homeostase, para o equilíbrio imunológico. Neste resultado, o grupo buscou analisar se os pacientes tratados com benzonidazol apresentaram alguma variação na expressão de citocinas e de moléculas citotóxicas. E foi visto o seguinte, que após o tratamento com benzonidazol, ocorreu uma maior expressão de L2 pelas células T duplo positivas dos indivíduos indeterminados e dos indivíduos com cardiopatia chagásica crônica após o tratamento com benzonidazol. Também foi observado que houve um aumento de expressão de TNF-alfa pelas células duplo positivas dos indivíduos indeterminados após o tratamento com benzonidazol. Já que no gráfico B, também foi encontrada uma diferença estatística entre os grupos,
onde foi observado o seguinte, que após o tratamento com benzonidazol, o grupo indeterminado apresentou uma maior coexpressão de citocinas ou de moléculas citotóxicas, de 4 citocinas ou de moléculas citotóxicas em relação ao grupo com cardiopatia chagásica crônica. Também foi observada uma diferença estatística entre o grupo com cardiopatia chagásica crônica sem o tratamento com benzonidazol e com o tratamento com benzonidazol, onde foi visto o seguinte, que após o tratamento com benzonidazol, o grupo com cardiopatia chagásica crônica apresentou as células duplo positivas desses indivíduos apresentaram uma maior coexpressão de 3 moléculas ou de citocinas. Neste ensaio, eles buscaram analisar a expressão e a coexpressão de citocinas e de moléculas citotóxicas. Entretanto, não foi encontrada diferença estatística em ambas as análises, tanto do gráfico A quanto no gráfico B. Porém, alguns estudos relatam que o perfil citotóxico, que é coexpresso em que tem a coexpressão de ambas moléculas, tanto perforina quanto granzima, combinado com as citocinas descritas em células TCD8 positivas, combina com uma forma leve da doença de Chagas. Neste resultado, eles buscaram investigar a presença dos parasitas no sangue periférico dos pacientes com doença de Chagas na fase crônica. Bom, antes do tratamento com benzonidazol, foi detectado o Trypanosoma cruzi por PCR em 11 dos 20 pacientes com a doença de Chagas na fase indeterminada. E também foi encontrado o Trypanosoma cruzi nos 9 dos 18 pacientes com cardiopatia chagásica crônica. No final do tratamento, e com 24 meses após o tratamento com benzonidazol, os pacientes apresentaram resultado para PCR negativo de Trypanosoma cruzi. Como discussão, eles levantaram diversos aspectos, como o fato dos pacientes crônicos com a doença de Chagas apresentarem uma maior porcentagem de células T duplo positivas, observando de forma distribuída o grupo com cardiopatia chagásica crônica, eles também apresentaram uma maior porcentagem de células T duplo positivas com perfil low, em relação ao grupo indeterminado. Além disso, foi visto uma maior expressão de TIM3 em indivíduos na fase indeterminada da doença, sendo que TIM3 tem um papel fundamental na inibição de TH1, que é uma citocina com perfil pró-inflamatório. Observou-se também uma expressão aumentada de 2B4 e de CD160. Bom, após o tratamento com benzonidazol, teve um aumento na expressão de CTLA4 em pacientes com cardiopatia chagásica crônica, que tem relação ao processo de homeostase imunológica. E também o tratamento com benzonidazol reduziu a população de CD8 low e aumentou a proporção do fenótipo CD8 high, que levou a uma posição semelhante ao que foi observado no grupo de indivíduos saudáveis. Como conclusão, eles avaliaram as seguintes questões. As células T duplo positivas podem desempenhar um papel importante no controle da infecção por Trypanosoma cruzi, pois elas são capazes de produzir moléculas efetoras para o controle do parasita. Além disso, foi constatado que o tratamento com benzonidazol reverteu parcialmente o processo de exaustão causado por Trypanosoma cruzi. Além disso, a infecção nos pacientes com doença de Chagas e a análise das células duplo positiva deles demonstrou uma melhoria na resposta imunológica após o uso do benzonidazol e uma resposta funcional específica ao antígeno do Trypanosoma cruzi.
Então foi isso, pessoal. Este foi o seminário de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau.